Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao nosso bate-papo aqui de segunda. Como sempre, eu tô trazendo um assunto que rolou lá no nosso grupo do Telegram. Oba, já tem gente aí, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Enquanto o pessoal tá chegando, quero deixar o convite aqui, né? Normalmente os nossos bate-papos aqui se iniciam lá no grupo do Telegram ou lá no Clube do Bem-Estar, e aí eu tenho trazido para cá, né, perguntas, né, questionamentos que vem. Então, ainda não tá no grupão, o povo tudo aqui já tá no grupão. A Vitória chegando, todo mundo aí tá no grupão que eu sei. Olha aí, quem tá chegando aí. Quem não tá no grupão, quando acabar a live, vai lá, vai ali na bio, lá no Linktree tem lá o link para entrar no nosso grupo do Telegram. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Bem-vindo, todo mundo tá chegando, subiu aqui, já eu vi a Verinha, eu vi a Domingas, lindeza, lá de Portugal, bem-vinda. Muito bom, muito bom. Gente, e aí? O universo manda sinais? É muito divertido esse negócio, porque muitas pessoas insistem, né? Insistem que o universo manda sinais, que a vida manda sinais. E eu costumo brincar, né? Não, o universo não manda sinais, né? Mas algumas coisas parecem bons sinais, né? A gente vai navegar um pouquinho nesse assunto hoje. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, assim, eu vejo os sinais, eu vejo o carro passando, eu vejo, né, algumas coisas, vejo números repetidos, mas a minha manifestação ainda não chegou. Então, assim, por que isso acontece? O que está acontecendo? Vamos voltar algumas casas para trás aqui no nosso joguinho. Somos seres vibracionais, né? Então, base pra gente começar aqui. Somos vibração ambulante. A gente é um aglomerado de vibração que tá aí se movimentando pelo universo. Para vocês compreenderem bem, vibração e pensamento é a mesma coisa. Então, se eu tô pensando, eu tô vibrando. Só que nem sempre nós estamos cientes, ou seja, não tá ali, né, na percepção consciente o que eu estou pensando. E muitas vezes a gente tá pensando, tá rodando pensamento sobre tudo e qualquer coisa, tá ali, inclusive, falando daquilo, mas não tá percebendo, não está se dando conta da qualidade daquele pensamento. Então, eu até falei, acho que algumas lives, alguns bate-papos para trás, né? Eu falei isso. Qual é a qualidade do teu pensamento? Qual é a qualidade da emoção, da emissão vibracional? Já falei da emoção, né? E a tua emoção vai sempre mostrar para você qual a qualidade do pensamento que você está sustentando naquele momento. Então, assim, de forma consciente, é até mais fácil da gente perceber. A gente começa a prestar mais atenção em como está se sentindo, né? Deixa ali, eu já contei várias vezes que eu deixava no celular, né, uns alarme para tocar de hora em hora, era um aplicativo para beber água, então ele tocava de hora em hora para beber água e aí lembrar de perguntar como eu tô me sentindo. O Rafael já botou uma pergunta aqui. Deixa eu ler tua pergunta, Rafa, depois eu chego nela, tá bom? Mas deixa eu só ler para saber o que é. Aproveitando o tema, quer dizer que os sinais podem funcionar, sim, como um hiato vibracional, onde a pessoa fica procurando indícios e cria uma tensão desnecessária. Pode, claro, a pessoa cria uma ilusão. Se você chamou de hiato vibracional, é exatamente o que eu vou dizer, acaba criando uma ilusão. Então é isso mesmo, achei que você estava colocando uma pergunta. Então, vamos lá, vou voltar onde eu estava. Se eu tô ali atenta, ou não atenta, aquela coisa rigorosa, ok? Ninguém vai ficar ali o dia inteiro tentando entender ou descobrir o que tá pensando. Mas é legal colocar ao longo do dia uns lembretezinhos, um alarmezinho para se perguntar, pelo menos, né, de manhã, meio do dia, mais no final da tarde. Às vezes no final da tarde a gente já tá mais cansado, quem trabalhou muito, quem interagiu muito com muitas pessoas, né? Às vezes tem pessoas que trabalham, né, no meio de muitas outras, quem trabalha no comércio, atendendo muitas pessoas. Então vai chegando no final do dia, parece que tá com a cabeça que já não consegue nem pensar. Por quê? A gente tá ali, né, o tempo todo interagindo com outras pessoas, recebendo e trocando, né, impressões vibracionais com todo mundo. Então é muito comum, né, acontecer da gente no final do dia tá às vezes um pouco mais desgastado. Então é legal a gente sempre se perguntar
Obrigada, Li. Ah, a Kelly não tá aqui para ouvir esse elogio. Com a minha lindeza que cuida do meu cabelo. Obrigada, Li. A gente tá sempre ali trocando, né, impressões vibracionais. Bom, por que eu tô dando toda essa voltinha? Eu posso, durante o dia, várias vezes durante o dia, dar uma paradinha e me perguntar: como eu tô me sentindo agora? Que emoção eu tô sentindo? Às vezes, nos primeiros dias, no começo, a gente não consegue identificar muito bem, né? Às vezes a gente fala assim: ah, tô normal, tô meio assim, meio chateada, tô meio assim e tal. A gente não consegue, às vezes, perceber muito bem. A gente não consegue, às vezes, identificar bem ali uma emoção. Às vezes sim, né? Pode estar com raiva, pode estar feliz, então consegue identificar melhor. Mas normalmente a gente fica meio misturado. Com o tempo, fazendo essa pergunta, se percebendo, prestando mais atenção em como está sentindo, vocês começam a perceber as nuances ali de vibração e fica mais fácil perceber o que está pensando para estar sentindo o que está sentindo. A relação é sempre essa. O que eu estou pensando para estar sentindo o que eu estou sentindo? Beleza. Se vocês estão em algum assunto, estão fazendo alguma coisa, consegue identificar facinho ali aquele pensamento. Então, o que está no consciente, o que está ali mais próximo, de mais acesso fácil, embora o que esteja no subconsciente, também é acessível, ok? Não tem nada que não seja acessível. Mas o que está ali no dia a dia, os padrões de pensamento que a gente mais usa nos nossos dias, na nossa rotina do dia a dia, eles são de mais fácil acesso, beleza? Então, eu acesso e eu posso escolher diferente. Mas tem muita coisa, gente, imagina só. Desde que a gente chegou aqui no planetinha, desde que a nossa mente começou a perceber e traduzir as vibrações dos nossos 5 sentidos, tá? Desde bebezinho, os nossos 5 sentidos traduzindo as vibrações físicas e a nossa mente absorvendo essas informações. Fora, né, o que a gente ouviu, o que a gente viu, o que a gente sentiu, fora também a percepção extrasensorial, quer dizer, que está além dos 5 sentidos, que é a famosa intuição, sexto sentido, né? Então, a nossa mente, ela vai registrando, vai arquivando e depois vai aglomerando por similaridade, por semelhança vibracional, o nosso campo mental, a nossa mente, né? Que não é o cérebro, tá bom, gente? Estou falando de mente, não falando de algo que é extracorpóreo, né? A nossa mente, o nosso campo mental, ou corpo mental, como algumas linhas, né, costumam chamar de corpo mental inferior, que é relativo ao corpo, à vida física, vai registrando todas essas impressões. Não teve um único pensamento que você teve até hoje, que seja seu ou percebido de fora, que não esteja registrado no seu campo. Podemos até chamar de registro acástico, ok? Que eu chamo de campo, eu prefiro chamar de campo. O campo de todas as possibilidades. Tá tudo aí. Cada pensamento que provocou a menor nuance de sentimento está aí. Então, nada é perdido, nenhum único pensamento é perdido. O que acontece dentro do campo mental, eles vão se agrupando por similaridade. E aí, quando pensamentos de mesmo padrão vibracional se agrupam por similaridade, eles começam a formar o que a gente chama de crença. Então, o que é uma crença? A crença é um pensamento, ou alguns pensamentos, de mesmo padrão vibracional, que a gente vai pensando, né, ou mesmo assunto, mas mesmo padrão, vai pensando, vai observando, vai sentindo, vai tirando conclusão e pronto, aquilo se torna uma crença. Se é algo que eu, né, no dia a dia estou usando, eu até acesso, né, a gente até sabe de algumas crenças que a gente tem, ai, caramba, tem essa crença aqui, né, mas a grande maioria a gente não tem percepção rápida delas, beleza? Mas todas elas influenciam a criação da realidade, todas, sem exceção. É o conjuntão de tudo isso que impacta a criação da nossa realidade. Por quê? Porque a gente pode falar de dois movimentos aqui e as duas explicações são válidas. Primeiro, se eu for mais numa linha do Kybalion, né, um discurso mais parecido aí na linha do Kybalion, aliás, os dois são, né, mas falando mais nessa linha, eu vou falar de
campo divino, mental e físico, né? Realidade física, planos, perdão. Plano físico, plano mental e plano divino, ok? O mental, dependendo da frequência que eu mantenho. E essa frequência, o que é? Padrão de frequência, tá bom, gente? Tô falando agora de padrão. Toda essa historinha que eu contei aqui de padrão. Então, a gente tem esse padrão, que é essa mistura de todos os pensamentos aqui. Tudo lá, tá tudo lá. Tudo lá não, tudo aqui, né? O meu tá aqui, o de vocês tá aí, a gente tá todo mundo junto. O mental, dependendo do padrão de frequência, se esse padrão de frequência tá mais no alinhamento, mais na proximidade do padrão divino, né, de frequência, que a gente costuma, inclusive algumas linhas, né, de pensamento, eles costumam chamar de a frequência divina, a frequência de Deus, né, os Hebreus chamam de alinhamento com o ser interior e por aí vai. Se o meu mental tem, né, uma certa ressonância com isso, o que acontece? Tudo aquilo que está no plano divino, né, que é o plano da criação realmente, tudo aquilo que está no plano divino, flui através desse filtro mental de permissão e manifesta no físico. Como que manifesta no físico? Por atração, atraindo circunstâncias, pessoas, situações, né? A outra forma, se a gente falar puramente do mental, eu estou atraindo vida. Então, é tudo aquilo que eu mantenho, sustento, no meu padrão mental, que já está aí criado e funcionando, tá? Está atraindo pessoas, circunstâncias, que é o que a gente chama de realidade física. Mas isso tem uma via de manifestação, né? Então, se o meu mental tem um padrão mais na tendência de estar nessa frequência divina, eu manifesto muito mais coisas que quando eu sinto com os 5 sentidos, né, a percepção sensorial, eu digo, coisas agradáveis. Se o meu plano mental, meu campo mental, meu padrão mental, perdão, se meu padrão mental está um pouquinho ali, né, um pouco fora, um pouco desalinhado, tá com mais chiado, né, eu também manifesto, porque vem do mental para cá, a frequência permanece ativa ali, pulsante. Mas eu atraio circunstâncias, pessoas, situações que quando eu as interpreto com os meus 5 sentidos, ou seja, com a minha interpretação sensorial, eu falo, foi mal, não é legal, não tá bacana, tá incomodando, beleza? Dei toda essa volta, por quê? A gente chega nesse ponto de fazer essa pergunta, muitas pessoas me fazem essa pergunta, estou vendo sinais, né? Então, o que é que a gente permite que venha para a manifestação física? É permissão mesmo, né? Aquilo que é constante e mais intenso no meu padrão mental, beleza? Então, o que vai passar, o que vai chegar até mim é o que está ativo e mais ativo, né? Ou seja, dominante no meu padrão mental. Os Abraham usam o termo momentum, o que tem mais momentum, ou seja, o que mais está se movimentando, o que mais está ali, né, no processo de continuar se movimentando, inclusive, não só se movimentando em que sentido, né? Não é estar se movendo sozinho pelo universo. Não, esse movimento é de retroalimentação. Então, por exemplo, se eu tenho dentro do meu padrão mental alguns pontos de crenças, algumas referências de que é difícil ganhar dinheiro, por exemplo, o que está acontecendo com a minha vida física, a manifestação física? O que está espelhando na minha vida física, aonde eu interpreto com os meus sentidos físicos? Dificuldade para ganhar dinheiro. E aí eu vou encontrando essas dificuldades ao longo da minha jornada, no meu trabalho, ali nas atividades que eu faço. O dinheiro sai mais rápido do que entra, né? Tipo assim, entrou dia 5, dia 8 já não tem nada, né? Eu vou mantendo ali, né, um espelho, literalmente um espelho, de como é o meu padrão. Então, mesmo que eu tenha lá no divino um campo fértil de abundância, né, pronto, possibilidades e probabilidades que beiram o infinito, né, para que eu tenha aqui na minha vida física uma situação financeira mais abastada, mais próspera, mais abundante, a hora que aquilo, né, que eu
aquilo está disponível, mas a hora que aquilo poderia chegar para mim, né, em frequência, não chega, por quê? Porque passa por um filtro mental que tem uma tarja ali. É difícil ganhar dinheiro. Ixi, aí fica tudo ali. Não vem, né? Quer dizer, vem, o que que vem? Vem exatamente aquilo que eu estabeleci como um filtro, como a porta de entrada, eu estabeleci que é difícil ganhar dinheiro. Então, na minha realidade, será difícil ganhar dinheiro, na minha realidade manifestada. Beleza? E aí acontece essa questão dos famosos sinais, né? O que são os sinais? Aquilo que chega até mim é o que eu estou permitindo que chegue. Poderia chegar tudo? Poderia, né? Não é uma sugestão que venha tudo de uma vez. Mas aquilo que chega é o que eu permito que chegue através destes padrões que a gente vem construindo, vem construindo a vida toda, e ele mostra para mim o que é que eu tenho como construção mental. Então, quando as pessoas falam assim, ai, puxa, né, o famoso carro, né? Vamos pegar o carro? Ah, meu Jeep Renegade, ou não, Compass, que é mais caro. Ah, é o meu Compass, eu sonho em ter o Compass. Ou uma amiga queria muito uma caminhonete, eles falam o nome da caminhonete, eu não lembro mais. Ah, ela falava da caminhonete, mas assim, fato, né? Mas não precisa nem sair, né? Abrindo o portão da garagem, passa uma ali na frente, né? Passou. Olha, acabei de fazer, gente, essa história é real, ela liga pra mim e vai contar, eu acabei de fazer minha meditação, saí da minha meditação, fui, né, sair de casa ali, foi levar as crianças na escola, adivinha que passou na minha frente, porque é só caminhonete, né, amor? Minha caminhonete passou na minha frente. É um sinal, não é, Adri? Eu falo, não, o universo não manda sinais. A gente tem a tendência a personificar o universo, assim como tivemos nós como humanidade, uma tendência gigantesca, que muita gente ainda faz isso, de personificar o Criador, personificar Deus, né? Demos uma série de personalidades para Deus, né? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não é nada disso, Deus é tudo, Deus é mente, né? Uma mente divina. E agora o pessoal está personalizando o universo, então o universo está mandando um sinal. Aí eu gosto sempre de brincar com a parceira. Tá bom, o universo está sentado numa poltrona tão confortável assim como a minha, com um caderninho na mão, né? Um caderninho, lapisinho na mão. Fala, tá, pera, deixa eu mandar um sinal para ela de que a visualização dela deu resultado. Olha, amor, vou mandar agora, vai passar 7h48 na porta da sua casa, uma caminhonete igualzinha aquelas, que até a cor é aquela que você quer. Vai lá pro portão que você vai ver passar. O universo mandou aquela caminhonete para você, amor? Não, claro que não. A caminhonete ia passar por lá ou não, de qualquer forma, quer dizer, se não fosse o teu carro identificado, né, como seu objeto de desejo, aquele carro iria passar por ali, você nem ia prestar atenção, você não ia ver. Por quê? Nós temos a tendência a prestar atenção em tudo aquilo que já é ativo, que está ativo no nosso campo mental. Então, pode passar 300 caminhonetes na porta da sua casa, uma enfileiradinha atrás da outra, você não vai ver. Eu ia pegar o celular para dar. Você não vai ver, porque você vai estar lá no celular, os carros vão passar e você não vai ver. Não vai ver, porque não está no teu campo de atenção. Agora, bastou você ativar alguma coisa no seu campo de atenção, no seu campo consciente, ativou alguma coisa ali no consciente, colocou um pensamento ali com um pouco mais de intensidade, né? O sentimento mostra ali a intensidade daquele pensamento, você ativa a sua atenção. Então, né, o algoritmo do universo vai fazer com que, né? Aí entra uma série de coisas, né? Entra a atenção, entra todos esses fatores, né? Propriamente o cérebro, né? A 3 segundos à frente, enfim, todo o emaranhamento quântico ali funcionando, né? E aí você pode estar fazendo qualquer coisa ali, realmente está olhando o celular, de repente você só levanta os olhos e vai ver, o carro está passando na sua frente. Né? Então, o que é isso? Lei da atração funcionando. Ok? Não tem como não funcionar, ela vai funcionar sempre, assim como a gente aqui no planetinha também estamos, né, sujeitos à lei da gravidade, que também é uma lei da atração, né?
Não tem como fugir dela, a gente até tenta, né? Um aviãozinho consegue quebrar ali o ciclo, mas tem que estar voando naquela velocidade, senão despenca, né? Então a gente até consegue trabalhar com a lei a nosso favor, ou usar a lei a nosso favor, mas tem que respeitar a lei, é uma lei física. O que está acontecendo agora, quando eu vejo os famosos sinais, não é que eu estou vendo sinais que tem um ser chamado universo sentado numa poltrona com uma prancheta enviando um sinal para mim, né? Porque, gente, eu vou contar outra história real, tá? Isso é história real. Não vou contar o nome, mas vou contar a história. Uma pessoa que eu conheço, que gosto muito, tem o sonho de ganhar na loteria. Aliás, não só ele, né? Várias pessoas. Agora eu lembrei, tem várias. Mas vou contar a história de uma pessoa específica. E assim, um dia... né, foi inclusive um motivo de uma conversa muito interessante que tivemos depois desse ocorrido. Vem sempre aquela sensação, tal, viu o prêmio, né, um prêmio alto lá da Mega Sena e tal, puxa vida, né, viu, não sei se de manhã viu lá o prêmio, né, lá, viu que ia sair aquele prêmio, tava acumulado da Mega Sena, beleza. Quando viu ali, quando sentiu o prêmio, quando viu que estava acumulado, o jogo ia ser alguns dias depois, né, o sorteio, ele pegou e falou assim, nossa, tá acumulado, é exatamente o valor que eu quero, quer dizer, aquele valor que tava o prêmio, é exatamente o valor que ele tem como ali, né, o valor né, de sonho lá que quer ter em patrimônio financeiro, né, exatamente o valor. Vou chutar aqui, vai, 40 milhões, nem é esse valor, tá, mas eu tô chutando. 40 milhões é o meu sonho. E o prêmio da Mega Sena, 40 milhões. Pá, é um sinal. Olha aí, já começou, né? Olha a ilusão. É um sinal. É um sinal. É um sinal. Mega Sena é um sinal. Então tá. Aí aquela pessoa, né, quando viu aquele prêmio, o valor do prêmio, pensou que é o valor que quer ter como patrimônio. Naquele momento, o que aquela pessoa ativou, né, no seu campo mental e no emocional vibrou naquele momento? Esperança, até um pouco de surpresa, uma emoção que tem uma tendência não, né? A esperança, ela tá no alinhamento com o ser interior. Esperança de verdade, né? Não aquela esperança dolorida, né? Já deu uma alinhada ali, né? Tipo, opa, né? Só de pensar já deu aquela alinhadinha. Beleza, ajustou o alinhamento, beleza. Quando saiu ali, nem sei se saiu, eu tava ainda tomando café, não lembro o que é. Viu o horário do relógio, né? Eu não lembro agora os horários, mas vamos falar, 6:06 da manhã, né? 6:06. Puxa, outro sinal que o universo tá mandando, né? O aviso para mim que agora vai. Meu sonho, 40 milhões. Mega Sena, 40 milhões. Acabei de olhar no relógio, 6:06 aqui. Tá tudo conspirando a meu favor. O universo tá mandando sinais. E essa pessoa saiu de casa, gente, essa história é real. Saiu de casa, normalmente vai pro trabalho por um caminho, sempre o mesmo caminho. Naquele dia, como tava naquele frisson do alinhamento, tá empolgado, que ia ganhar, tinha certeza que ia ganhar na Mega Sena na sexta-feira, resolveu, sei lá, alguma coisa inspirou e resolveu fazer um caminho diferente. Quando ele fez um caminho um pouco diferente para ir para o trabalho, pegou uma outra rua, outra avenida, enfim, passou em frente a uma casa lotérica e tinha uma faixa. Sabe quando sai um prêmio, né, na lotérica, o pessoal gosta de colocar faixa? Saiu aqui o prêmio, tá. E ele deu de cara com aquela faixa, ficou parado no farol, assim, no semáforo, a lotérica ali na frente, e ele ficou olhando para aquela faixa. Aí chegou a chorar de emoção, ligou para mim. Todos os sinais estão conspirando. Falei, então joga, amor. Joga. Fiquei até feliz. Falei, olha, quem sabe, né? Tá tudo certo, o universo tá conspirando. E jogou e não ganhou, né? Até porque não ganhei os 10%, porque tem uma regra, né? Eu tenho que ganhar 10% de quem ganha na loteria. E não ganhou. E aí aquilo depois virou uma grande discussão, uma grande conversa, né? Que ele veio falar comigo. Eu falei, olha, mas eu tava certo com os sinais. Eu falei, gente, não é isso. O universo não tá mandando sinais para você. É que eu falei, não tem ninguém ali, um ser ali, mandando mensagens para você, né? Imagina, você tá sendo um fantoche não, né? Um Muppet, né? É um fantoche. Então agora você entra ali, agora você entra aqui, que agora eu vou te mandar outro sinal, e o outro sinal aqui.
Não tem isso, não tem uma persona ali mandando sinais para você. O que aconteceu nessa situação toda? Quando viu ali, primeiro assim, a pessoa sonha em ter um valor, né, X. Sonha, tem o desejo, que eu falei semana passada na live, acho que foi lá do YouTube, né, que eu falei. Desejar é uma coisa e pedir é outra, né? Desejo e pedido não são a mesma coisa, né? Não, quem não assistiu a live vai lá assistir. Depois eu falo mais sobre isso. Desejo é uma coisa, pedido é outra. Então a pessoa tem o desejo de ganhar 40 milhões. Aquele número está dentro do seu campo de atenção. Por quê? Porque eu penso naquele número, fala daquele número, sonha com aquele número. Puxa, se eu tivesse 40, eu quero ganhar uns 40 milhões, eu quero ter esse patrimônio. Então aquele número está dentro do seu campo de atenção. Aquele número, quando o universo, né, está ali, né, existindo, todos os componentes colaborativos estão ao nosso redor, atraindo, o que que acontece? Por atração mesmo, literalmente, bateu os olhos ali e viu lá o valor acumulado, o prêmio lá acumulado. A gente atrai. É que nem aquela história da rosa vermelha. Fica lá pensando numa rosa vermelha, imagina a rosa vermelha, sente o cheiro da rosa. Certamente, provavelmente, você vai topar com uma rosa vermelha em poucos dias. O exercício da escada, gente, quem segue aí o mestre Neville Goddard, já ouviu falar do exercício da escada, né? Que ele ensina lá, imagina a escada ali, eu não vou subir uma escada, quando vê, tá subindo a escada. Porque está dentro do nosso campo de atenção. Se entrou no meu campo, se tá lá no meu campo de forma ativa, certamente aquilo vai vir para o meu campo de percepção sensorial também, beleza? Então, aquele número já tá lá na cabeça daquela pessoa. E também a possibilidade de ganhar na loteria. Porque já foi, inclusive, pauta de muita conversa entre nós, que ele, eu só vou conseguir esse valor se eu ganhar na loteria, porque que outro jeito eu vou ganhar? No mercado digital, ou, né, tipo, tem que ter um produto, tem que viralizar, então loteria é mais fácil. Então, percebam, já está dentro do campo de crenças, do campo quase que de intenção dessa pessoa, no campo, no mundo, né, ali, né, de intenção, ganhar na loteria e ganhar aquele valor. Então, né? É mecânica quântica funcionando. Ali, quando aquele valor bateu ali, né, na perspectiva lá da loteria da Caixa, é lei funcionando. Não é nem óbvio que isso ia acontecer, mas é óbvio que isso iria acontecer. Aquela informação iria chegar até ele, porque aquilo está dentro do seu campo de atenção, do seu espaço de atenção, faz parte. Então, chegou a notícia lá do prêmio acumulado da Mega Sena. Quando chegou aquele prêmio, que ele viu, né, aquele prêmio, na mesma hora ele ativou sensações boas, porque naquele momento ele pensou no prêmio, pensou na possibilidade de ganhar, pensou. Então, naquele momento, aqueles pensamentos estavam no sentido da realização. E aí, o que é isso? É um alinhamento com o ser interior, é um alinhamento com o que está, inclusive, disponível, não necessariamente só a loteria. Esse dinheiro pode vir para a vida dele de inúmeras formas. Aliás, se permitisse, realmente já teria recebido. Mas travou ali que tem que ser ou na loteria, ou porque de outra forma não tem como, porque o que eu ganho hoje nunca vou ter esse patrimônio, enfim, as crenças funcionando. Mas naquele momento deu aquela sensação boa. Quando imaginou, quando pensou, quando viu a notícia, teve a sensação boa. Cara, tá aí, sistema de orientação emocional. Sensação boa, né, significa que é um pensamento que, né, tá alinhado com o meu ser interior. Mas não é porque teve uma sensação boa, não é porque viu 2 números repetidos que significa que vai ganhar. Porque o permitir que venha os 40 milhões engloba muitas outras coisas. O filtro ali né, da permissão, ele é muito maior.
Então, não é alguma coisa que simplesmente porque eu vi 2 números repetidos e vi uma placa ali, ó, mudei de caminho e vi aquela placa. Até o fato de mudar de caminho e ver aquela placa, né, da lotérica, já foi uma ação inspirada. Inspirada em quê? Neste alinhamento de começar a permitir. Mas ele já acreditou que ia ganhar naquele dia, naquele momento. E foi mais de uma forma de ilusão, né? Mais um auto-engano ali, do que realmente olhar para todas aquelas situações que estavam aparecendo para ele e falar: olha que interessante, minha vibração está se aproximando disso. Eu vou jogar, porque eu também não vou desperdiçar a chance de jogar. Mas eu percebo que a minha vibração já está, né, me aproximando mais disso que eu quero. Mas eu não vou jogar com aquele desespero, né? Eu falo aquela certeza desesperada, que não é aquela coisa gostosinha assim, que legal, né? Vamos fazer, não gostou. Não, é aquela certeza desesperada, quase angustiante, né? De que tem que ganhar. E aí depois ficar ali esperando o resultado, quase, né, naquele desespero angustiante. Tanto que ligou para mim 10 minutos depois que não ganhou, né? E foi uma longa conversa, inclusive. A sensação ali era outra, a sensação era de desespero, inclusive quando estava sorteando lá, né, a sensação era de desespero, porque queria muito, é o que a gente falou semana passada, do desejo ardente, eu quero muito, como que é que desejo ardente, o que eu sinto realmente quando eu estou pensando no que eu quero, qual é a qualidade ali do meu desejar, o meu desejo, meu pedido estão no mesmo lugar? Né, o meu pedido vibracional e o meu desejo estão combinando, porque se não combinar, não chega, literalmente não chega. Então, assim, eu vejo eu vejo os sinais, mas a manifestação real mesmo daquilo que eu quero ainda não chegou, não é aquilo ainda da forma como eu gostaria. Eu só tô vendo o carro passar, eu vi que outra pessoa ganhou o prêmio e eu não ganhei. É preciso compreender que para chegar eu tenho que estar no estado de permissão mais amplo. Não é só um ou outro sinal, que na verdade o universo mandou sinais, mas quando eu olho para aquela placa repetida, ou número repetido, ou para algo assim, para mim, inclusive pessoalmente, é um sinal de alinhamento. Se eu olhar agora e ver, não é a hora agora, 33, é 19h33. Se eu olhar 6, poxa, o que é? Um número igualzinho, um depois do outro, é um alinhamento. Alinhou 4 números iguais, é alinhamento. Se eu olho, né, ali vejo as letrinhas, o horário, né, tem gente que fala, olha, o horário que eu mandei a mensagem, 11h11, 12h12. Tem até uma historinha que a Esther Hicks contava também, que ela falou, chega de alinhamento com o horário, porque ela olhava pro relógio lá do ônibus e tava lá, né, 10h10, olhava de novo, 12h12, olhava de novo, 14h14, chega aí, eu não quero mais. Você falou, ok, seu pedido é uma ordem, mas você que pediu por esse alinhamento. Então, assim, tudo a gente está pedindo o tempo todo. Não significa que só por eu ter visto 2, 3 vezes números iguais, e eu vou associar aquilo a algo que eu estou desejando, principalmente se é alguma coisa que eu já desejo faz tempo e eu tenho bastante resistência. É preciso ter um pouquinho de, né, não cautela, mas um pouquinho de percepção aí, para ver se eu não estou me auto-enganando. Porque senão eu fico nessa onda de vou pra euforia, vou lá pra baixo de novo pra decepção, vou pra euforia, vou pra decepção. Olha o pêndulo aí funcionando, né? Ou seja, estou oscilando muito. Eu vejo um sinal, eu fico eufórico. Depois aquilo não aconteceu, eu volto pra frustração. A pessoa fica oscilando muito, né? E é claro que depois a frustração vai aumentando cada vez mais. Beleza? Então, assim, o que é que eu já estou recebendo? Interpretem assim os famosos sinais. Eu acho que é um sinal. Não deixa de ser um sinal, mas não que o universo mandou o sinal, ok? Porque onde eu tô querendo pegar aqui é justamente isso. Aquela falsa ilusão de que o universo mandou um sinal. Não, o universo não mandou nada, amor, nada, ok? Você é especial, você é o centro do universo. Mas não é tão assim, né? Tipo, o universo não tá lá mandando um sinal pra você. O
O universo, na verdade, é um universo, é um emaranhamento quântico. Não tem sentimento, não tem preferência, não tem ponto de vista nenhum. O que você sustenta vibracionalmente é o que você permite que vá para o seu campo de percepção sensorial, beleza? O que é campo de percepção sensorial? 5 sentidos, tá? Então, o que chega para o meu campo de percepção sensorial é o que eu estou permitindo. Ponto. Não passa nada além disso. Então, o universo não é bonzinho, vai mandar sinal, não vai mandar sinal. O universo está me punindo. Já ouvi isso também. A manifestação não chegou. Será que o universo está me punindo porque eu não ajudei fulano, porque eu fui mesquinha ali, porque eu fiz escolhas erradas? Será que o universo está me punindo porque eu fiz escolhas erradas? Não. Deus, fonte, criador, universo, grande arquiteto do universo, não pune, não julga, ok? Não, isso não existe. A gente tem uma tendência a querer personificar, né, a divindade, o criador, mas não é uma pessoa, né? Não está na dualidade. O criador, a fonte criadora, Deus, a fonte, não está na dualidade. Se a gente falar que Deus julga, eu estou diminuindo Deus. E Deus é o todo. Tudo é o todo é o tudo. Então, se ele é todo, ele não pode ser só julgador, né? Ele vai me julgar, mas Deus não é tudo, então se ele tá julgando aqui, ele tá abençoando aqui também. Como é que vai julgar e abençoar ao mesmo tempo? Porque é o todo, então ele não julga nem abençoa, ele é. Ok? Então, Deus, Criador, fonte, não tem preferência, o universo não tem preferência, não dá passagem, né, para ninguém, não julga, ok? É neutro, ok? Neutro, é vibração. Eu sempre gosto de falar essa frase: vibração sustentada, realidade percebida, realidade manifestada, percebida, que a gente interpreta com os nossos sentidos físicos, beleza? Bom, deixa eu andar aqui, que tem um monte de coisa que vocês colocaram. Tem pergunta pra mim? Alguém fez pergunta aqui? Deixa eu ver. Andei um pouquinho aqui. Rafael, trocando a presença por expectativa, esquecendo que a fé é certeza, como diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu gosto de presença. A expectativa, se ela é bem colocada, a expectativa, inclusive até para fazer as traduções dos Abraham, às vezes eu tinha que fazer algumas adaptações, porque eles usam muito a expectativa, mas num sentido de, expectativa, eu tô esperando aquilo, então eu tenho certeza que aquilo vai chegar. Eles usam a expectativa no lugar de certeza. Nós, inclusive a gente aqui no Brasilzão, a gente usa a expectativa mais como aquele frissonzinho, sabe? Eu quero, quase cai naquele desejo ardente lá. Então, eu gosto muito da presença, né? Porque na presença eu tô percebendo, né? O que eu tô sentindo? Presença eu tô sentindo, tô percebendo o que eu estou sentindo. Se eu tô percebendo o que eu estou sentindo, facilmente eu identifico o que eu estou pensando. Se eu identifico o que eu estou pensando, eu posso escolher diferente, né? Então, eu gosto muito de presença, mais até do que expectativa ou esperança, né? Esperança aqui pra gente, que é aquela coisa que parece que demora. Esperança nunca morre, os esperançosos morrem, esperança nunca morre. Esperança é a última que morre. Nossa, gente, esse negócio é pesado pra caramba. Esperança é a última que morre. O que tá implícito nessa frase? Que até esperança vai morrer, que você não vai nunca conseguir aquilo que você quer. Então, vamos eliminar essa do vocabulário também, né? Essa esperança. Esperança é a última que morre. Gente, pera, né? Então, e olha que é uma frase que é bem comum, né, na nossa cultura, né? Aí o Rafael colocou: preciso alertar que toda essa psicologia do tenho que fazer isso para ganhar aquilo é uma ferramenta de adestramento de cães, por exemplo. É verdade. A gente não tem que fazer para acontecer. Aliás, foi o que a gente falou algumas lives aí atrás, né? Eu não tenho que fazer para. Eu vou trabalhar o sentimento primeiro. A partir do sentimento eu identifico o que eu quero, como eu quero me sentir, inclusive perpetuando esse sentimento. As ações virão para que a gente se coloque em alinhamento com isso, né? Desculpem que eu tô chacoalhando aqui, porque eu tenho que subir a tela.
Ainda o Rafael colocou, nós não precisamos criar intermediários, pois o poder criativo está em nós mesmos. Sim, não precisamos criar intermediários, sim, é verdade, o poder está conosco. Eu lembro que eu perguntava para minha mãe, né, minha mãe muito religiosa, não muito religiosa, assim, mas ela tem lá, né, as percepções dela, né, a fé dela. Mas eu lembro que eu estudei num colégio católico, num colégio de freiras, tal, e a mamãe na época tinha lá fazia suas rezas lá para um santo. E uma vez eu lembro que eu perguntei, por que ela pedia para o santo, que ela não pedia direto para Deus, né? A mamãe nunca foi, né, de me bater. Aliás, nunca me bateu. Minha mãe, nem meu pai, nem minha mãe nunca me bateram. Nunca apanhei na vida dos meus pais, né? Mas naquele dia eu acho que ela teve vontade de me dar uns tabefe, porque ela achou que era uma blasfêmia, né? Eu falar, por que você não pede direto para Deus? Tem que ficar pedindo pro santo, né? Olha que interessante, né? Isso que o Rafael falou. A gente não precisa de um intermediário, né? O poder criativo nem está em nós, né? Nós somos o poder criativo, né? Que mais? Deixa eu ver. Um monte de gente aí. A Vitória colocou. Eu assisti essa live e confesso que não entendi bem a diferença entre desejo e pedido. Legal. Falo mais um pouquinho aqui, Vicky. Deixa só chegar no final dos comentários. Rafael colocou, Vitória, é a mesma diferença entre só olhar a vitrine de uma loja ou de fato entrar nela e comprar o que você apenas estava querendo. Pode ser, mas eu explico de forma diferente. Ai! Vamos lá. Legal. Então aqui, ó, vou até voltar no assunto que tem a ver com o que a gente está falando hoje. Eu só estou vendo sinais, mas a manifestação real, como eu gostaria, ainda não chegou. E eu falei, acho que foi lá no YouTube, quinta-feira, não sei se falei na de segunda aqui também, mas lá, não, eu falei no clube. Desejar e pedir são coisas diferentes, podem ser a mesma coisa. Ai, que delícia, né? Quando o meu desejo e o meu pedido vibracional estão em alinhamento, olha o alinhamento aqui de novo, aquilo vem para a manifestação física. A Vicky colocou, Adri, eu mudei a maneira de pensar no que eu quero e os sinais sumiram. Muito bom. Não tem problema, Vitória. Vamos entender o que é desejo e pedido, porque aí fica fácil alinhar o pedido ao desejo, tá bom? Desejo. Desejo eu percebo a ausência de alguma coisa ou vejo algo na vida de outra pessoa que muitas pessoas interpretam como inveja e acham que inveja é uma coisa negativa, péssima, horrorosa. Não é não, gente. Vamos falar a verdade aqui. Invejar, né, o que outra pessoa tem é um contraste, porque às vezes aquilo pode até me machucar um pouquinho, mas não é um ato maléfico, ok? Não existe ato maléfico, né? Inveja não é maléfico. Ela pode ser, às vezes, para você, se você não souber lidar com ela. Ela pode te machucar emocionalmente se você não souber lidar com ela. Então, se eu encontro aqui, a minha xará, a Adriana, tá aí, a Adri entrou aí. Oi, Adri, tudo bem, amada? Faz tempo aí que a gente não se fala. Eu olho lá para alguma coisa que a minha xará, Adriana, conquistou. E eu falo, puxa, ela tem, eu não. Nesse momento, eu senti a inveja, mas aquilo me derrubou, porque ela conquistou, eu não. Quando eu falo eu não, meu pensamento, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo aqui uma frustração. Por que eu tô sentindo frustração? O que eu tô pensando para sentir a frustração que eu tô sentindo? Tô pensando que ela conquistou e eu não. Quer dizer, é o eu não que me derrubou. O fato de eu pensar, ela conquistou, até é uma coisa boa, mas eu não. Então, eu comecei a me derrubar emocionalmente, inclusive a usar o poder criativo, que é o pensamento, num sentido, né, que não vai trazer para mim aquilo que eu quero, quando eu teci uma comparação entre eu e ela e me coloquei num lugar de inferioridade. Então, entendam o processo todo mental que aconteceu no milésimo de segundos, mas o emocional tá ali presente e mostrou para mim um momento que eu derrubei, ok? Então, o que fez eu me sentir mal não é o fato da pessoa ter conquistado alguma coisa e eu não, né? O que fez eu me sentir mal foi a comparação
comparação que eu fiz entre o que ela conquistou e eu não, e nessa comparação eu me senti inferiorizada. E aí eu derrubei. Aí Boaventura colocou: querer o que o outro tem sem se sentir mal não seria cobiça? Cobiça olha, não é assim. O sentir-se bem, sentir-se mal tem uma nuance aí, mas ok. Eu olho para o que a outra pessoa conquistou. Primeiro eu aciono primeiro o ciúme, primeiro vem a inveja, e se eu não levar esse sentimento para aquele lugar assim, puxa, ela conquistou. Se ela conquistou, é porque ela estava em alinhamento. O desejo dela e a forma como ela estava pedindo isso para a vida estava em alinhamento. Então, e eu? A única comparação que eu tenho que fazer é, e eu? Meu desejo e meu pedido estão em alinhamento? E aí eu vou trabalhar aqui comigo. Ou seja, a pessoa já saiu do meu campo de atenção, beleza? Eu estou trabalhando a inveja num sentido expansivo aqui para mim. Ela serviu de trampolim para que eu pudesse falar, puxa, o que eu quero? Eu quero isso também, mas eu estou me sentindo, estou permitindo, meu campo, estou aqui, minhas crenças, ou seja, eu trago para mim, recolho minhas ferramentinhas, meu baldinho, saio da praia, vou para casa, né, sento lá e falo, tá, e aí? Eu também quero, e vou trabalhar em mim, beleza? Inveja direcionada a meu favor. Agora, se eu pego essa mesma inveja, no primeiro momento eu olho para o que aquela pessoa tem, faço aquela comparação, me sinto mal, né, baixei. Se eu não vou lá para casa e faço a minha lição de casa para voltar a me sentir bem, para entrar no alinhamento para ter aquilo, se eu permaneço ali naquele lugar de comparação, na depreciação, me depreciando, eu vou ter que, literalmente, é um mecanismo mental. Nós, seres humanos, fomos programados para sentir prazer. Então, a qualquer situação de desprazer, a gente já começa a encontrar rotas de fuga para sentir novamente o prazer. Mas, não necessariamente prazer é um prazer de alegria, de contentamento e satisfação. Até uma nuance disso, mas dentro de outra escala. Então, o que acontece? O que vai começar em mim? Aquela inveja me trouxe a sensação de desmerecimento, baixo valor, eu me diminuí perante o outro, então eu preciso fazer o quê? Diminuir o outro para que eu me sobressaia. Como é que eu começo a diminuir o outro? Eu uso aí, no caso, a inveja virou cobiça, virou ciúmes, e aí eu não quero alinhar meu ser interior, expandir, manifestar, né, na alegria, no alinhamento, na plenitude do bem-estar. Eu tô em outro lugar aqui, tô lá embaixo na escala emocional, tô mais lá embaixo, porque eu fiquei lá naquela comparação de desvalor, né, de baixa autoestima, me coloquei lá, então eu vou lá e abaixo o outro, um pouco mais abaixo de mim, para que eu não vou subir, eu vou ficar aqui onde eu tô, mas para me sentir melhor, eu tenho que abaixar o outro. Então eu vou lá e jogo o outro lá para baixo. Então, ou eu vou querer tirar o que o outro tem, eu quero que ele se sinta mal, porque eu tô mal aqui. O outro tem que se sentir pior do que eu. A nossa mente, ela provoca algumas coisas interessantes na gente. Por isso que parece, como você colocou aqui, Boaventura, sem se sentir mal, não tem como. Uma pessoa que está no alinhamento com a própria fonte não entra na cobiça, ok? O sentir mal, é como, tem outro exemplo que talvez explique bem. Os me falam muito da escala emocional, então assim, uma pessoa que está em estado depressivo, né, depressão, ok, mas eu prefiro separar. Tô ali num estado depressivo, se acontece alguma coisa, eu subo um pouquinho para raiva, eu tô empoderada ali, eu fiquei com raiva, eu me senti melhor. Percebe? Então, se eu olhar para essa pessoa, tá com raiva e tá em depressão, aqui ela está se sentindo melhor. Aqui eu posso dizer que aquela se sente mal e aquela se sente bem. Dentro daquela escala, entendeu? Agora, claro que se a pessoa pular daquela raiva para sentimentos melhores, ela vai subir. O que normalmente acontece quando alguém tem um acesso de raiva, ela recua porque ela acha que ela tá fazendo alguma coisa errada, ela volta pro estado depressivo, tá? Então, é esses mecanismos que a nossa cabecinha faz, beleza? Bom, só para fechar, para eu desviar demais do assunto,
Desejo. Desejo é aquilo que eu identifiquei na vida do outro, ou identifiquei como ausência ali na minha. Puxa, eu quero isso. Eu tenho uma lapiseira rosa, mas ai, né, a Adri tem uma lapiseira roxa, eu quero uma lapiseira roxa, mas eu não quero a dela, né? Não vou entrar aí nesses... Valeu? Valeu, né? Nesse lugar da inveja, né? Ciúmes, cobiça, tá? Pra nem me sentir melhor abaixando ela, vou arrancar dela. Não, eu quero a minha. E aí eu vou, eu quero uma lapiseira roxa. Então eu já identifiquei meu desejo, eu quero uma lapiseira roxa. A minha é rosa, mas eu quero uma roxa, E aí, qual é o meu pedido? Eu tenho desejo da lapiseira roxa, mas o que eu tô pedindo para o universo? Lapiseiras roxas são fáceis de conseguir. Imagina, tem lapiseira roxa em tudo que tá esquina, é baratinho, eu ganho bem, posso comprar caixas e caixas. Aliás, eu posso distribuir lapiseira roxa para todo mundo para minha família inteira. O que eu tô fazendo? Meu desejo de ter uma lapiseira roxa, quando passa pelo filtro da permissão, vem com tudo. Ou seja, é fácil ter lapiseira roxa, é baratinho, eu posso comprar. Eu vou lá, nem vou lá, vou pegar aqui o telefone, vou entrar no aplicativo ali, não pago nem frete, tem uns cupom aqui, a Lili tá aí, a Lili tá uma lojinha boa lá na Shopee, manda os cupons da Shopee, nem frete eu paguei. Amanhã a minha lapiseira roxa tá aqui em casa, não preciso nem sair de casa. Beleza? Beleza. Mas a minha vizinha comprou aquele carro, meu carro. Minha vizinha comprou o Compass da cor que eu queria. E aí? Como é que faz? Aí, tá bom, minha vizinha tá alinhada, voltei pra plenitude, beleza. Eu desejo meu Compass, eu desejo meu carro. Mas o que eu tenho como pedido vibracional? Bom, o carro é caro pra caramba, né? Eu não tenho grana pra comprar esse carro. Pra eu comprar, eu teria que financiar. Pra financiar, eu tinha que estar trabalhando pra poder pagar a parcela. Ou meu salário eu não consigo pagar, porque eu tô toda endividada, já tô devendo no cartão. E o IPVA desse negócio? Eu seguro. Meu desejo continua lá, que nem a lapiseira roxa. Mas o meu pedido é outro. Né? O meu pedido é, não tenho como comprar, não tenho como comprar, não tenho como comprar, não tenho como comprar. Mas eu tenho desejo, tá no meu campo de atenção. Eu lembro dele, eu falo dele, eu sonho com ele, eu faço minha visualização, eu me sinto dirigindo ele. Então, o que vai acontecer? A minha permissão, porque eu tenho esse campo todo de pedidos que diz, não posso ter, não posso ter, não posso ter, não posso ter. Eu só vejo o carro passar na minha frente. Eu vejo sinais. Até na novela, liguei lá, na hora que eu liguei lá na novela, não é que a atriz estava entrando no carro e estava até a merchandise da novela, era do carro que eu queria, na cor que eu queria. É só isso que eu permito. É só isso que o meu pedido vibracional permite. Eu desejo, mas o meu pedido é outro. Então, entender que desejar é uma coisa, desejar é você identificar algo que quando você tiver aquilo, seus sentidos físicos, sua percepção sensorial vai estar feliz. Vou interpretar aqui como satisfação, coisa boa, alegria, feliz da vida, gratidão, gratitude, gratiluz, beleza. Mas qual é o meu pedido vibracional? Qual é o meu pedido? Né? O pedido vibracional precisa combinar com o desejo. Quando combina, deu match, manifesta. Não tem outro caminho. Tá? Não tem tempo de manifestação, não tem tempo para o universo organizar lá e fabricar o carro. Não tem não, gente. Tá? Essa coisa, questão de tempo, é a nossa mente que precisa, às vezes, desse tempo para entrar em alinhamento. Eu vou mudando meus pensamentos, eu vou identificando as minhas crenças resistentes. Tá, eu quero esse carro, mas agora eu não consigo imaginar ainda que eu posso ter, porque eu não acredito que eu tenho dinheiro. Tá bom, então deixa na prateleira. Posso ter outro carro agora para eu não ficar andando a pé? E aí, conforme tenho esse, eu pulo para outro. Qual é o caminho que eu consigo perceber que isso pode vir para mim como manifestação? Isso funciona também. A gente vai recebendo as coisas pelo caminho de menor resistência, tá? Mas é legal revisitar sempre aí o que a gente coloca como pedidos vibracionais, certo? A Vitória
Adri, no caso, se a pessoa que quer o carro, se ela não se permitir, mas ela vai continuar só a ver os sinais, não é? Sim, Vitória, até o último dia da vida aqui no planeta, tá bom? Porque é só... Entenda o seguinte, nós somos blocos de emissão de vibração. Então eu ia falar a palavra antena, mas serve também. Antena, eu emito e recebo, né? Eu emito um sinal e recebo o correspondente. Emito o sinal e recebo o correspondente. Então, se eu estou recebendo só ver o carro passar na porta ou ver ali, toda hora eu vejo o carro na rua, é o máximo que o meu campo de crenças, vamos resumir assim, permite que aquele carro seja interpretado pelos meus sentidos físicos, ou seja, só o sentido da visão por enquanto. O tato ainda não. Eu não consigo dirigir meu próprio carro, né, aquela sensação de posse. Ainda não. Então, isso para mim serve como uma orientação. Por isso que eu falei, o universo não manda sinais, mas ver o carro passando na rua é um bom sinal. É um bom sinal. Não é que o universo mandou o sinal, é um bom sinal para eu perceber até onde eu estou permitindo. Por quê? Se a gente começar a brincar aqui, rosa vermelha, rosa vermelha, rosa vermelha, rosa vermelha, daqui 3 dias começa, né, eu ganho uma rosa vermelha, significa que eu não tinha resistência nenhuma, que uma rosa vermelha pudesse chegar até a minha vida. Comigo acontece muito essas coisas. Semana passada aconteceu uma coisa que eu falei, putz! Até um amigo querido envolvido nessa história. Eu comentei, né, aqui em casa, vou fazer um negócio. E isso foi numa quarta-feira, 11 horas da noite. A ideia entrou assim, grandona, bonitona, assim, entrou sem nenhuma resistência. Falei, vou fazer esse negócio. Já anotei ali, tipo, fui tomar banho, voltei, fui mexer aqui no computador, porque tava lá aquela coisa. E aí eu pensei, eu vou registrar essa marca. Depois vocês vão ficar sabendo, tá, gente? É coisa para médio prazo aí. Mas vocês vão ficar sabendo. Eu vou registrar essa marca, eu vou registrar esse negócio aqui, vou registrar. E aí eu ainda pensei, nossa, vou falar com a minha contadora pra ver como é que é, tal, né, de registrar essa marca. No dia seguinte, um amigo que mora lá em Belo Horizonte, não sabe de absolutamente nada, vezes nada, participamos de um grupo em comum, né, também, de terapeutas lá, e quando foi lá no meio da manhã, ele simplesmente jogou uma mensagem lá no grupo. Olha, gente, tipo assim... Eu tenho uma pessoa aqui, se alguém quiser registrar a marca de alguma coisa, eu tenho uma pessoa boa para indicar. Eu sei que às vezes não acontece, alguém quer registrar, só quero indicar aí no grupo. Ele jogou uma indicação no grupo. A hora que eu olhei aquela mensagem no dia seguinte, falei, uau, o universo não manda sinais, mas este foi um sinal porreta do bom. Já entrei em contato com o moço, já tô vendo aí, né, para fazer como é que é o processo todo de registro da marca. Então, vocês entenderam? Quer dizer... Quando eu pensei na possibilidade de fazer esse negócio, eu falei, opa, vou registrar, isso vai ser legal, vai ser bacana. Eu estava numa linha de pensamentos alinhada, porque aquilo me deu uma sensação muito boa. Então, esse é um caminho legal para sustentar, uma linha de pensamentos boa para sustentar. O que aconteceu? Já comecei a atrair os componentes colaborativos para a manifestação, para aquilo entrar em processo de manifestação. Aí assim, tem gente que fala, então, mas você falou que não tem tempo, é uma questão de alinhamento. Sim, o primeiro passo é esse, depois tem outro passo, depois tem outro passo, depois tem outro passo. Até isso chegar a ser algo que vai literalmente, né, ser ofertado para o mundo, tem um processo de criação do produto. Mas percebem que o componente colaborativo já chegou? Um dos componentes colaborativos já chegaram? Como que, né, o meu amigo lá em BH, eu tô aqui em Poços de Caldas, tá ok, somos no mesmo estado, né? Mas como? Ele teve a ideia de, no meio da manhã, no dia seguinte, deixa eu colocar lá no grupo. E é interessante porque é um grupo onde ninguém faz isso, quase ninguém faz isso, de divulgar, inclusive, trabalho de terceiros, de pessoas que não estão naquele grupo, até porque é um grupo de terapeutas, né? Então, e ele passou ali, gente, olha, tipo assim, só vou dar uma dica aqui, quem quiser ter essa pessoa que eu indico, é um profissional super bom. Uau,
Uau! Então, assim, o universo mandou um sinal para mim? Não. O universo é neutro, simplesmente responde às minhas vibrações. A hora que eu pensei, quero registrar essa marca. Componentes colaborativos se agrupando por alinhamento, porque eu me senti muito bem a hora que eu estava pensando, então as coisas vieram. Agora, veio outra etapa, e agora vem outra etapa. Agora, o que eu penso sobre isso? Aí hoje eu estava conversando com ele, custa tanto, o que eu penso sobre isso? Eu tenho esse dinheiro ou não tenho? O dinheiro vai ser um fator colaborativo ou vai ser um fator impeditivo? Vocês percebem? Não é só o primeiro alinhamento que deu, já deu tudo certo aqui. Agora é outro processo, e outro processo, e outro processo. E aí a gente vai vendo a manifestação se desenrolando conforme a gente vai permitindo. E eu sempre gosto, isso é uma conduta pessoal minha, quando eu sinto que alguma coisa parece que trava, fica meio travado, fica meio parado, eu abro, né, abro espaço para aquilo. Eu falo, tá bom, vamos parar um pouquinho de mexer com isso aqui. O que eu quero? Eu quero só facilidade aqui. Ainda eu costumo dizer para mim mesma, eu sou uma mulher de vida fácil e eu gosto que as coisas fluam facilmente na minha vida, então eu não tô encontrando facilidade. Cadê a facilidade aqui? Eu quero ver facilidade aqui. E eu abro, eu solto aquilo. Eu deixo, e alguém pergunta, Adri, mas e aquele negócio? A hora que fluir com um pouco mais de facilidade, eu ainda não tô no alinhamento disso. Eu ainda tenho coisas no meu campo mental que eu não tô identificando, mas que estão dando uma resistência aqui, estão dando um chiado aqui. Então eu não vou fazer, não agora, tá na prateleira. E aí eu vou, tá bom, vamos soltar, vamos deixar as coisas virem com mais facilidade. Eu quero ver isso fluindo, porque é uma boa ideia, eu quero ver essa ideia indo um pouco mais adiante, indo para manifestação. Ou seja, eu levo o meu pensamento para a manifestação, para a realização e solto a ideia de que tá truncado, que tem alguma coisa que tá atrapalhando. Tá bom, eu vou adiante, solto, simplesmente solto. Paro de mexer com aquilo, deixo anotado ali no caderninho das ideias, deixa em suspenso, de repente aquilo toma corpo de novo. Daqui a pouco você encontra uma pessoa aqui, encontra outra pessoa ali, quando você vê o negócio andou mais um pouquinho. Ou seja, a gente vai liberando, né, a resistência, a gente vai falando mais no sentido da realização daquilo que a gente quer, as inspirações vão surgindo, os movimentos vão acontecendo. Beleza? A Vicky tá captando. Muito bom. Brum. Permissão é um assunto cheio de camadas. Escuto o Zé Abraham falando disso há anos, estou me permitindo mais. Continue. Faça algumas afirmações. Gente, eu amo trabalhar com afirmações, com declarações, é muito legal. Entendeu, né, Vitória? Muito bom. De nada, minha flor. Muito bom. Eli, o universo está te dando o caminho. Exatamente, o universo está me dando o caminho. Vai ser muito legal. E vocês lá no clube vão ser os primeiros a saber. Eu conto lá no Clube do Bem-Estar primeiro, todas as novidades. Depois eu levo pra fora. Vilza, boa noite, Adri. Qual a diferença entre sentir permissão e sentir merecedora? É a mesma coisa para a manifestação do desejo? Quando você se sente merecedora, você está em permissão, tá? A permissão, ela é o processo, né? Então, assim, quando eu tenho pensamentos no sentido da realização, eu mereço. Eu não gosto muito da palavra merecedora, tá bom? Mas ok, deixa ela aí. Se tá bom pra você, ok. Porque pra mim, a palavra perdão e a palavra merecimento, elas já estão escapando do meu universo. Por quê? Não é uma questão de perdão, é uma questão de eu estar julgando ou não. Quando eu não estou julgando, eu não preciso perdoar. Então, se eu estou querendo perdoar, é porque eu ainda estou julgando. Beleza, um bom caminho. E merecimento também. Por que eu falo em merecimento? Mérito, meritocracia, fazer algo para receber, fazer algo para ter aquilo. Onde está esse merecimento? Eu não preciso fazer nada, eu sou. Se eu estou dentro do eu sou, na presença eu sou, o merecimento é intrínseco, beleza? Então, se ele é intrínseco, eu não preciso afirmar que eu sou merecedora. Ele já é intrínseco. É como eu falar, tô respirando ar. Tô respirando ar. Ai, não precisa, né? Tá, o ar tá aí, só respira. Beleza? Então, merecimento também é bom olhar para ele com um pouquinho de atenção ali. Mas tá valendo também, tá? Se você tá sentindo
merecedora, muitas vezes você está sentindo que aquilo está se aproximando de você, você está sentindo que a sua vibração está alinhada com aquilo. Quando você pensa naquilo, você pensa na possibilidade daquilo vir, chegar. Como você se sentiria tendo aquilo? Como você se sentiria sendo, fazendo o que você quer? Procurem identificar essas sensações. E aí, quando você identifica a sensação, pergunte-se, o que eu tô pensando agora? O que eu tô pensando agora, tá? Assim, ó, vamos de novo. Você quer o seu carro novo. Como seria você ter o seu carro novo? Como você se sentiria se você tivesse seu carro novo? Ah, eu me sentiria feliz, satisfeita, tá bom. Então imagina você está dirigindo um carro novo. O que você está pensando sobre o carro quando você está imaginando que você está dirigindo o carro? Olha um pensamento poderoso aí para você depois sustentar, manter, pensar, continuar pensando. Porque é o pensamento que você teria se você já tivesse dirigindo o carro. Então é uma dica muito boa. Mas sim, se sentir merecedora não é a mesma coisa, né? Mas se sentir merecedora te coloca no processo de permissão. Beleza? A oportunidade, a Eli colocou, quando a oportunidade vem, lembrei do filme O Segredo, né? Verdade, né? A gente até colocou, né, o filme lá semana passada lá no grupo, né? Que mais? Vitória, eu digo que facilidade é a minha praia. Boa, muito boa. Gente, o que eu falei essa semana lá no grupo? Alguém me perguntou lá no grupo, acho que foi a Fabiana, perguntou, foi uma pergunta bem bacana, assim, se eu tô numa vibe muito boa, e na hora que eu tô numa vibe boa, eu pedir por alguma coisa, que eu pedir pelo que eu desejo, né, é legal, né, algo assim, né, eu falei, cara, se você tá numa vibe boa, não precisa pedir nada, porque a vibe boa já é o pedido, entendeu? Vibe boa é o pedido, desejo e pedido, vibe boa igual pedido, eu não preciso pedir se eu já tô na vibe boa, beleza? Por aí, né? Bom, gente, o papo tá se alongando, mas tem coisa aqui que eu adoro, deixa eu ver. Brum, desde criança eu quero uma vida fácil. As pessoas à minha volta só veem isso como coisa ruim. Eles ainda não têm esse conhecimento que criamos as facilidades ou dificuldades. Então, eu vou dar uma dica pra você, Brum. Deixa o povo com as ideias deles e não dê atenção ao que eles pensam, tá? Não dê atenção ao que eles pensam, porque isso também tira você um pouquinho, dá ruído na sua felicidade. Simplesmente alinhe com isso que você quer. Eu falo muito já há muitos anos, né? Eu sou uma mulher de vida fácil, eu sou uma mulher de vida fácil, eu sou uma mulher de vida fácil, e aí eu sou uma mulher de vida fácil, e as coisas vão entrando com facilidade, e quem não combina com isso vai se afastando naturalmente, ou quando tá perto de mim, vida fácil, né? Vida fácil. Eu lembro que uma vez eu tava com umas amigas queridas que eu amo, mas assim, a gente ia participar de um negócio, aí eu saí fora, falei, gente, não vou não, viu? Não vou não, porque esse negócio tá ficando muito trabalhoso pro meu gosto. Na verdade, não era trabalhoso no sentido de que trabalho, putz, eu trabalho, sabe Deus até que hora, não me importa trabalhar. Atividade, quando é boa, não tem hora. Mas começou aquela coisa da resistência. E aí eu lá no meio do salão falei, gente, eu vim esse mundo a passeio. Esses negócios começam a dar muito trabalho, eu não quero. Gente, todo mundo calou, ficou olhando pra minha cara. Aí eu falei, eu preciso completar, né? Falei, é isso, gente, eu vim no mundo a passeio mesmo. Porque a vida é pra ser boa, a gente tem que se divertir, tem que se sentir bem. Ainda acabei fazendo um mini discurso lá que foi interessante. Então, fica com o teu bem-estar, Bruno. Certo? Deve ser Bruna, né? Bruna ou Bruno? Quem é você? Bruna, Bruno? Personal, achou! Olá, bem-vinda, bem-vinda. Olha, eu agora nem sei, gente. Me dê aí uma direção. Viu? Que bacana, 1000 fichas. Gente, adoro. Mônica, quer ganhar na loteria? Pode ganhar, pode continuar querendo. É o seu desejo. E o seu pedido? Tá no mesmo lugar? Você deseja ganhar na loteria. Qual é o teu pedido? O que você está pedindo? Eu tô pedindo pro universo. Não. Você está desejando ganhar na loteria. Pro universo, na verdade, você está pedindo o padrão de vibrações que você sustenta. Qual é o seu humor mais constante? Você é uma pessoa mais leve, mais na tendência do positivo? Você é uma pessoa que sente muita gratidão pela vida, pelas coisas, aprecia, menos crítica, mais apreciativa?
Esse é o pedido. Bruna! Ah, que bom, Bruna. Muito bom. Sempre estou nas suas lives e comento. Ah, obrigada, Bruna. Essas interações são maravilhosas, gente. Eu amo, amo, amo. Muito bom, muito bom. E Joaquina também. Beijo pra você, minha linda. Então é isso, pessoas. Né? O universo não manda sinais, tá bom? Mas eu estou vendo os sinais, né? Estou vendo os sinaizinhos aí, mas a manifestação não chegou ainda. Usa isso a seu favor. Eu tô vendo, só vi até agora, né? A única interpretação minha foi pela visão, mas eu quero ter o carro, mas eu quero ter a manifestação, eu quero manifestar isso, eu quero ser, eu quero ter. Usa isso como um parâmetro de percepção, ok? Não como algo que o universo mandou um sinal, mas como algo que você possa perceber o lugar que você está em relação ao que você quer. O seu lugar de permissão em relação àquilo que você quer. E aproveita para alinhar um pouquinho mais. Fala, pera, agora eu quero chegar mais perto. Agora eu quero, né, realmente manifestar. E vai, né, usando aí todas as ferramentas que vocês conhecem. De uma caixa de ferramentas gigantesca à nossa disposição aqui no planetinha. Eu gosto muito de trabalhar com declarações, afirmações para mudar os meus padrões de crença. Personal. Quando jogo, penso, quem sabe o dinheiro virá por aí. Ganhei várias vezes, 23, como é que é? Ganhei várias vezes, mas 23, 6, por que será? Provavelmente, você colocou aqui, né? Quem sabe o dinheiro virá por aí. Assim, quando você joga, você tá vendo o grande prêmio, que é ganhar o prêmio maior. Ou não. Você colocou, quem sabe o dinheiro virá? Que quantidade de dinheiro? O que você aceita receber uma quantidade grande? Ah, aceito. Aceita mesmo? Como que é ter essa quantidade de dinheiro? Como seria a sua vida se você tivesse o dinheiro? Realmente, tá bom, gente? Porque é fácil às vezes dar uma resposta padrão. Ah, minha vida seria maravilhosa. Tá bom, pergunta de novo. Um bom exercício, até eu aprendi isso num livro que chama Como Se Tornar Dinheiro, do Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness. Tem o volume 1 e o volume 2, inclusive, o avançado. Nesse livro é assim, tem lá várias perguntas, e aí ele fala para você responder 3 vezes cada pergunta. E quando eu fiz, inclusive, estudo desse livro, a gente fazia muitos clubes do livro, a gente toda semana tinha que responder todas as perguntas de novo. E era muito interessante, porque lá pela 4ª, 5ª, 6ª vez que a gente ia responder aquela pergunta, começava a subir uns negócios diferentes ali. Putz. É como eu costumo dizer do meu manejo, quando eu gosto de trabalhar com as pessoas, né? Ou nos atendimentos individuais, ou até na mentoria, no programa de mentoria, que eu uso o protocolo. Aí é individual, né, feito para a pessoa, de forma individualizada, nos assuntos dela, dentro do campo de crenças dela, fazer uma série de afirmações, uma declaração que tem um protocolo ali para trabalhar com essas declarações. E aí, né, e vai trabalhando, vai fazendo, 10 dias, 20 dias, 30 dias, vai trabalhando aquele protocolo, e conforme você vai trabalhando aquilo, quando você fala sobre o que você quer e fala de novo, e fala novamente, e identifica aquilo, e vai buscar aquilo, o que você tem dentro do teu campo mental, que é a resistência, que é aquilo que não permitiu que viesse ainda, aquilo vai ficando cada vez mais perceptível para você. Então a gente se depara com insights, com situações. Putz, eu não me imaginava que eu pensava dessa forma, eu não imaginava que eu tinha essa resistência, que eu tinha esse padrão de crença, eu nem imaginava que isso estava dentro de mim. Foi o que eu falei lá no começo, falando um arco agora, né, ligando com o início da live, que eu falei, o que eu uso no dia a dia, eu percebo facilmente. Agora, aquilo que está numa camada um pouquinho mais subconsciente, que é algo que eu não utilizo no dia a dia, mas faz parte do todo, tá lá. Tá lá, inclusive, criando essa camada de resistência. E aí, quando a gente, né, afirma, vai, declara e sustenta, né, com consistência, com intenção deliberada, no sentido do que eu quero, tudo aquilo que me segura vem à tona, gente. Tenho tido, assim, conversas maravilhosas com um monte de gente com esses protocolos. Deixa eu ver. Então, personal, começa a afirmar. Como que é ter essa vida, né, com esse dinheiro que você quer ter? Como seria? O que
você quer, afirma, trabalhe com isso e vê o que vem à tona. Você começa a perceber, depois de alguns dias, tá? Normalmente no primeiro, segundo dia não vem nada não, mas continua afirmando, continua, né? Ali, faz uma declaração, faz algumas afirmações, sempre as mesmas, repete as mesmas e vê o que vem à tona, tá? Porque com certeza tem resistências aí. Até porque você falou, ganhei 23, né? Ganhei 6, mas não ganhei o prêmio máximo. Por quê? Algo aí com certeza tem, que é o teto, que não deixa você passar desses valores. Muitas vezes é até assim, o que a gente pensa sobre loteria, o que eu penso sobre ter muito dinheiro, né? Às vezes a gente tem coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, eu acho que, né, meu fulano lá, né, tá sempre dependendo dos outros, não sei o que, eu tô criticando pessoas que dependem da família, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu, de repente, quero ter lá uma grande quantidade de dinheiro, mas eu também tenho, né, dentro do meu campo lá, a percepção de que um ou outro lá, talvez, ia querer depender de mim. Gente, tudo isso faz parte do grande campo, que é o meu padrão, que é ele que permite o grande, né, permissor ali ou não, né, o grande filtro que eu vou deixar manifestar ou não, beleza? Então tem coisinhas aí que você pode identificar. Fazendo um exercício assim, dá para identificar. Bruna, falam que eu vivo na Disney, mas eu amo esse sentimento que tudo vem com facilidade para mim. Então assim, ó, de novo, Bruna, deixa a percepção dos outros de fora da equação. Continua com você, tá bom? Porque você fala as duas coisas e aí você acaba trazendo ruído para sua fala. Ruído vibracional, tá? Eu vivo no mundo da Disney, eu me sinto muito bem assim, mas as pessoas falam que isso não é legal. Aqui a minha vida, eu sou mulher de vida fácil, mas minha mãe me critica. Quero pizza, não quero pizza, né? Quem já me ouviu falar dessa brincadeira? Quero pizza, não quero pizza, quero pizza, não quero pizza. E você acaba ficando muitas vezes no mesmo lugar e às vezes o teu processo evolutivo anda aos trancos e barrancos, tá bom? Deixa o comentário sobre o que os outros comentam a seu respeito lá com eles. Fica lá na Disney você, beleza? Gente, eu vou conseguir terminar. Agora que a Cassie entrou, agora que eu não vou terminar essa live. Linda. Personal, acho que não tenho que impor valor, pois causa resistência. Penso sempre que tenho muita sorte. Continua, tá? Você tem muita sorte, então uma pessoa que ganharia milhões, que bom, continua. Solta mais, tá bom? Não vou impor um valor, porque eu também não quero causar resistência. Beleza, continua. Afirma mais, procura falar mais sobre isso, é isso que eu quero, faz uma declaração, como se já tivesse isso, agradecendo já tendo isso. Qualquer coisa que você sinta que você consegue se movimentar. Fale sobre o que você quer no sentido da realização. Quando vier um pensamentinho assim, puxa, mas eu ainda não ganhei, olha que interessante, esse pensamento ele é um pouco resistente, ele fala, eu ainda não ganhei, eu quero isso, mas ainda não tenho, eu quero isso, mas eu não tenho, eu mesmo tô me colocando aqui no pêndulo, balançando um pouquinho, não vou mais dar muita atenção pelo fato de que eu ainda não ganhei, eu vou falar que eu quero, que é bom ter, que eu vou amar, me sentir rico e próspero e feliz, rica e próspera. Enfim, eu vou falando mais e mais e mais. E aí aquilo que segura vai vir à tona. E aí você vai lidando com o que tá vindo à tona. Tá bom? Sempre vem à tona, gente. Não tem outro caminho. Não tem pra onde escapar. Vai passar. Joaquina minha estava doente em São Paulo e sem nada... como é que é? Alguém minha, né, estava doente, eu em São Paulo e sem nada, ela no Piauí. Joguei, poderia ganhar o dinheiro para ir ver ela antes de desembarcar. Ganhei exatamente o dinheiro da viagem. Sim, agora eu entendi. Então, provavelmente você entrou naquele lugar. Eu quero muito poder ir lá ver, acho que é sua mãe, né, Joaquina? Eu quero muito ir lá, quero ver, né? E aí, o universo conspirou a favor, te colocou os componentes colaborativos ali para realizar o teu desejo. Gente, quando o desejo e o pedido estão no mesmo lugar, em alinhamento, a manifestação vem. É uma lei, não tem como ser diferente.
Se eu tenho um desejo e a manifestação ainda não veio, é porque eu tô desejando uma coisa e pedindo outra. Beleza? Aí, Joaquina, já outras vezes, desde que me abri e tenho um manto do merecimento. Essa é uma boa crença, tem o manto do merecimento, né? Mantra do eu mereço, pratico. Muito bom. Personal, eu acho sim, que realmente tenho muita sorte. Olha que legal. Já ganhei um carro, relógio na lata da Coca-Cola na promoção naquela época. Então sempre tive sorte, por isso comecei a jogar. Beleza, começou a jogar, continua. Mas ainda não ganhei. Percebeu que ainda não ganhou? Então é o máximo que você está se permitindo num jogo de loteria ganhar 6 ou 23 reais, como você colocou. Quer ganhar mais? Então precisa imaginar aquilo, sentir aquilo, perceber aquilo. E aí, loteria, que eu falei, ela vai trazer uma grande quantidade de dinheiro. Qual é o impacto, né, dessa grande quantidade de dinheiro na sua vida, tá bom? Às vezes pode ter nuances aí que estão travando um pouquinho. Sempre tem, né? Se não chegou, senão já teria chegado. Sim, sua mãe, isso mesmo, me lembrei dessa história. Bom, pessoas, hoje alongou bastante, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou encerrar, né? Senão a gente fica aqui até meia-noite, emenda com a de quinta de manhã. Não vai ser, mas é 24 horas de live, vai ser muito legal. Então é isso, gente. Na quinta-feira também, quem quiser acompanhar ao vivo lá no YouTube às 8 da manhã, estaremos lá também. E na próxima segunda. Tô aguardando, gente. Eu já tô selecionando aqui perguntas, né, que vocês colocam lá no grupo do Telegram. O mesmo pessoal lá do Clube do Bem-Estar também coloca algumas coisas bem legais. Pode ser aqui também, no direct aqui do Instagram, nos comentários, enfim, gente, me encham de perguntas pra gente continuar com esses bate-papos. Eu já tenho uma caixinha cheia de perguntas, mas se vierem novas, atuais, né, que estão perguntando, eu adoro responder aqui nas lives esse bate-papo bem interativo aqui no Instagram. Gratidão pra vocês também, gente. Ai, já em Portugal, já é 00:22. Delícia. Gente, boa noite pra vocês. Até a próxima segunda. Também amo, viu, Wilson? Soltar mais. Gente, muito bom, viu? Muito bom. É isso, tá? A ideia é essa, da gente soltar resistência, perceber, usar o processo criativo a nosso favor, né? A gente aprende, lê nos livros, aprende com os mestres, mas a gente também precisa incorporar no nosso dia a dia, né? Como eu acho que eu falei na semana passada, a gente precisa ter um pouquinho de ousadia, pegar isso que a gente aprende os mestres passando de uma forma tão amorosa. Quem acompanha, quem conhece o trabalho de Neville Goddard, o trabalho de Abraham, o trabalho de Seth Bacharach, eu adoro os canalizados, e o Neville Goddard, né, também coloco ele ali, né, junto com os meus queridos mestres, Cryon, né, enfim, Saint Germain. Então a gente, e os autores maravilhosos também que eu amo, Joe Dispenza, Bruce Lipton e tantos outros, né, Joseph Murphy, tem tanta gente, tantas mentes maravilhosas trazendo tanta coisa legal pra gente. A gente sabe, aprende, né, lê, e aí, né, usa só um tiquinho assim, amplia um pouquinho mais, né, faz aí suas afirmações, suas declarações, vê o que vem à tona quando tá fazendo essas declarações, essas afirmações, e traz pra cá pra gente conversar. Tem dúvida? Traz pra cá. Muito bom. Tá surfando na... Ai, gente, tá surfando na trança. Muito bom, Transurfing. Quarta-feira, depois de amanhã, quarta-feira vai entrar o vídeo que eu vou fazer uns comentários do livro 1 do Transurfing. Tá bom? Lá do Vadim Zeland. Aí vamos lá, quem não sabe o que é Transurfing, já põe lá, inscreve lá no canal do YouTube, já põe o sininho lá para não esquecer. Quarta-feira vai sair os comentários do livro 1 do Transurfing, beleza, gente? Depois eu vou trazer o 2, o 3, o 4, o 5, o Tuft, Fat, enfim, vem todo mundo aí. Vai vir lá, vem a onda inteira, gente. Então, vou encerrar, senão a gente fica aqui batendo papo até de madrugada. A gente se encontra na próxima segunda ou na quinta de manhã lá no YouTube. Beijo grande pra vocês, até semana que vem. Se cuidem, tchau, tchau.